No Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre um evento inédito que vai acontecer em Ferraz de Vasconcelos, o Hackathon. É um evento de tecnologia e para saber mais sobre esse assunto, a gente tem como convidado o vice-prefeito de Ferraz e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balck. Daniel, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, Sandra, pela oportunidade. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e à disposição aqui para poder falar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo na Prefeitura e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Exatamente. E além desse, a gente vai também, ao longo desse podcast, a gente vai falar de outros eventos que estão acontecendo também no município. Mas, Daniel, o que é um Hackathon? Um nome muito diferente do que a gente está acostumado, mas a gente sabe que ele está ligado à tecnologia, né? Verdade. Hackathon parece até um nome meio japonês, né? As pessoas, será que é alguma coisa japonesa? Mas não é. Hackathon é a mistura, né? Na verdade, dois termos, que é hacker, mas não é o hacker que vocês estão pensando, não. Fiquem tranquilos, é um hacker do bem, né? É um hacker de hackear, de mapear, não de invadir sistemas. E ton, que vem de maratona. Então, Hackathon seria maratona de hacker. Ou seja, você criar, né, um ambiente, você criar uma competição para resolver um problema. Na maioria das vezes, esse problema ele é de ordem tecnológica e aí, obviamente, essas pessoas elas estão ligadas intimamente na área de tecnologia, mas não necessariamente. Né? Outras pessoas também podem participar do Hackathon e não necessariamente ser da área de tecnologia. Basicamente, o Hackathon surgiu nos Estados Unidos, meados dos anos 70, em universidades, né, nos Estados Unidos, para a solução de problemas de empresas. E aí os alunos, né, trabalhavam nesses problemas das universidades e as empresas compravam essas ideias das universidades. Nessas maratonas, as empresas pagavam uma premiação. No Brasil, há cerca de 30 anos, mais ou menos, acabou surgindo, né, vindo para cá, e hoje está se intensificando cada vez mais. As empresas estão buscando mais hoje, né, essas soluções dentro das demandas que elas têm, dentro dos hackathons, a gente tem, por exemplo, né, eu estava comentando contigo nos bastidores, que a gente foi até Santa Rita do Sapucaí, que é sul de Minas, né, uma cidade do sul de Minas, pequena inclusive, deve ter cerca de 30 a 40 mil habitantes, e nós fomos lá fazer uma visita, porque ela hoje é conhecida como o Vale do Silício brasileiro, além de ter o maior hackathon da América Latina, que é o Hackathon, né? Então grandes empresas vão até lá justamente para ver essas soluções inovadoras dentro de demandas que elas mesmo colocam, né? E aí tem distribuição de prêmios gigantescos, enormes, né? O Hackathon aqui de Ferraz, ele é obviamente bem mais modesto, mas traz essa cultura, né, e principalmente essa possibilidade de interação da população, da comunidade aqui da cidade com a tecnologia e com a inovação também. O tema que nós vamos tratar aqui no Hackathon de Ferraz de Vasconcelos, que é o Hacka Ferraz, é tratar de energias renováveis, né? Então nós vamos falar de energia limpa, eólica, solar, enfim, energias que não agridam o meio ambiente. Uma empresa, né, tá fazendo o patrocínio master deste evento e é justamente para ajudar, né, essas pessoas, né, que vão formar as equipes do Hackathon, vão ajustar essas boas ideias para que a empresa possa aplicar no setor industrial dela. E tem premiação. Lembrando que aqui em Ferraz também tem premiação, né? É verdade. Claro que são premiações não nada comparadas, porque a gente tem grandes empresas multinacionais no Hackathon de Santa Rita, mas a gente vai ter premiação para o primeiro colocado R$5 mil, para o segundo colocado R$3.000 e para o terceiro colocado R$2.000. Então todos podem participar, não existe restrição. Claro que a pessoa que vai formar as equipes, os grupos, tem que ter uma certa expertise, né, e uma certa experiência em hackathon, mas a intenção é que a gente possa fazer aberto ao público em determinados momentos. E eu digo em determinados momentos porque, Sandra, o hackathon ele é algo contínuo durante pelo menos 24 horas. Então eles começam normalmente no sábado de manhã e vão até domingo pela hora do almoço. Então um pouquinho mais de 24 horas. Lá eles ficam praticamente isolados à base de energético e pizza, né, que é meio que já cultural, né, dos hackathons. E ali eles vão desenvolvendo, né, essas possibilidades de resolução das demandas.
Pode ser um aplicativo, ou eles podem desenvolver um ferramental, enfim, tem uma série de ideias que eles podem colocar em prática a bem da empresa poder resolver e solucionar esse problema que ela coloca na maratona. E lembrando que em Ferraz de Vasconcelos, o Hackathon ele vai acontecer na FATEC de Ferraz. As inscrições elas estão abertas. Sim. E quando que vai acontecer o evento? Isso mesmo, inscrições abertas, Sandra. O evento vai ser no prédio da ETEC FATEC, aqui de Ferraz de Vasconcelos, que seria o melhor local, obviamente, para que a gente possa fazer, né, este evento, inclusive fazer a interação dos alunos, né, de tecnologia da ETEC e da FATEC. As inscrições abertas através do www.hacaferraz.com.br. A gente está prevendo para novembro, dia 11, 12 e 13, né, de novembro, serão as datas, né, 11 para abertura, 12 e 13 para as soluções dos problemas. Então você que está nos assistindo, né, tem interação, tem habilidade em Hackathon, por favor se inscreva, participe. É um primeiro evento que a gente quer fazer na cidade, mas com a criação, claro, de um ecossistema, né, de inovação. Então a gente pretende fazer um hub de inovações aqui também, onde a gente possa colocar startups, que a gente possa dar a possibilidade delas ficarem incubadas durante um tempo, até maturar os seus serviços, né, para que ela possa ir para o mercado. Programas de aceleração também, de investimento anjo, que seriam outras empresas já consolidadas, que aportam financeiramente nessas startups que têm ideias inovadoras, né? Então a gente pretende daqui até o ano que vem criar realmente um ambiente propício para inovação e tecnologia aqui na cidade. A gente vai avançar para outros assuntos, mas só para a gente finalizar Daniel, eu queria que você falasse também, porque esse é um evento em que você tem o público, né, dos participantes, e essas empresas, elas estão de olho, não só nas soluções propostas, enfim, na efetividade ou do aplicativo, ou enfim, da solução proposta, mas também nos participantes, né? Isso pode ser uma ótima também oportunidade para você que é de Ferraz de Vasconcelos, né, que vai participar também, você ser visto por essas grandes empresas, né? Sem dúvida. As empresas, claro que elas estão interessadas, né, na resolução, né, na ideia inovadora para aplicar em seu parque industrial, mas é óbvio que ela está de olho nos profissionais ali, principalmente que formam os grupos, as equipes que estão disputando o Hackathon. Na verdade, é uma grande diversão para todos os participantes, para quem vai ser membro do Hackathon é uma diversão, porque eles estão fazendo ali algo por divertimento, mas que no final é trabalho, vai gerar para a empresa um benefício maravilhoso, não só para a empresa, acho que para a comunidade em geral, porque você fazer uma ferramenta, seja por meio de aplicativo ou outra solução, onde você trata de energia limpa, você acaba beneficiando uma cidade inteira. E é claro, esses profissionais podem sim eventualmente ser contratados, não só pela empresa patrocinadora, bem como outras empresas. E as empresas estão procurando muito isso, Sandra, elas estão propondo muito os hackathons, porque primeiro, para a empresa é uma solução barata. Sim. Mesmo ela investindo, né, em um hackathon, onde teoricamente ela poderia dar um prêmio de 50, 100 mil reais, né, os maiores hackathons às vezes chega nisso, mas essa solução, por exemplo, nós temos um caso de um hackathon que deu uma solução para o setor produtivo de uma indústria, ou seja, aquela linha de produção que ela tinha um gargalo, o hackathon resolveu. Então assim, você imagina a lucratividade que ela vai ter com a solução dentro da sua linha de produção. Então é uma coisa muito bacana e cada vez mais isso está acontecendo. E é legal porque você integra educação, empreendedorismo, né, tecnologia, tudo numa ferramenta só. E ainda falando nesse público jovem, Ferraz de Vasconcelos também lançou o Prepara Ferraz com 200 vagas. Você que é de Ferraz de Vasconcelos também, estudante, fique atento aí nessa grande ação que eu queria também, Daniel, que você detalhasse aí essa iniciativa também da Prefeitura. Sandra, assim, eu sou professor também, né? Além de estar vice-prefeito e secretário, e estar na sala de aula para mim é um prazer, né? A gente sabe que às vezes o salário não é tão bom, né, para os professores, precisamos melhorar e precisamos trabalhar cada vez mais isso, mas para mim é uma paixão a sala de aula. E eu entendo que a gente só transforma uma cidade através, obviamente, da educação. E não só pura e simplesmente educação. Você fazendo uma interação da escola com a comunidade, né? A comunidade entender que qualquer política pública que seja aplicada na cidade, se vem da escola, ela é muito mais assertiva, né? Porque a gente consegue
fazer com que essas pessoas elas entrem em comunhão. Você imagina um pai que tem um filho estudando e que o filho está trabalhando numa horta. O orgulho que isso dá para o pai, e aí ele multiplica isso para outras pessoas. Enfim, e a gente vê aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos uma grande dificuldade para que os empresários contratem os jovens, né, o pessoal ali na casa dos 20 aos 30 anos. E qual é a maior dificuldade? Às vezes não é experiência, é escolaridade. Então, a gente tem visto que a maior dificuldade do empresário hoje é escolaridade. E a gente vê como principal, né, para que a pessoa ela consiga a sua vaga no mercado de trabalho, ter universitário, de nível universitário, ensino superior. As empresas não estão mais admitindo funcionários, colaboradores de ensino médio. Já foi a época que ensino médio era suficiente. Hoje você tem que ter no mínimo ensino superior. Só que para esses jovens, meninos e meninas, principalmente da periferia, é muito complicado eles pagarem primeiro um cursinho, né, para tentar ingressar numa universidade pública. Segundo, se eles não vão fazer o cursinho, vão ter que ingressar numa universidade particular e também não terão dinheiro para pagar a mensalidade, que é muito alta. Então, a gente, diante desse problema, nós propomos para a prefeita Priscila Gambale, que é também da área da educação, e na hora ela topou, para que a gente faça o cursinho preparatório pré-vestibular e pro Enem também, totalmente gratuito, são 200 vagas, as inscrições vão até sexta-feira agora, dia 15 de setembro. Quais são as condições para que o menino ou a menina possa estudar no cursinho pré-vestibular? Que ele tenha, pelo menos esteja concluindo o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, né? Que ele tenha mais de 16 anos, que ele seja morador da cidade de Ferraz de Vasconcelos e que seja oriundo das escolas públicas aqui da cidade. A inscrição é feita pelo site da prefeitura, então tem lá um link de inscrição, Google Forms, que a pessoa coloca os seus dados. 100% gratuito, não tem taxa de inscrição, não tem mensalidade. O material didático que é oferecido são 2 apostilas enormes, uma apostila com 10 matérias das principais, né, que são colocadas tanto no Enem como nos vestibulares, né, nos principais vestibulares aqui do Brasil, e também uma apostila de redação, de técnicas de redação. E é importante assim, não são só os alunos, mas de repente alguém que esteja assistindo a gente, está formado, né, e tem 30, 40, 50 anos de idade e quer fazer o cursinho para tentar ingressar numa universidade ou fazer o Enem, pode também, tá liberado. É só ter a comprovação que veio de escola pública. Só isso, nada mais. Para quem está procurando também se preparar para um concurso público, também é válido. Pode fazer esse cursinho. Começa agora em setembro, né? Na verdade, já começaram as primeiras aulas, porque nós temos 3 polos. E as aulas são dadas nas EMEBs aqui de Ferraz de Vasconcelos. São 2 EMEBs que serão disponibilizadas e a Estação Cidadania, que é ali na cidade de Kemmel, né? A Estação Cidadania, o primeiro polo, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, começa das 14 até as 17 horas. O segundo polo é na EMEB Rui Coelho, no Jardim San Giovanni, próximo ao centro de Ferraz, que é das 18 às 22 horas, tá? E o terceiro polo é no Maria Inês, que é ali na rua Prefeito Tacumicóic, no núcleo Itaim, tá? Próxima à divisa do Itaim Paulista, que é de sábado, das 8 da manhã às 17 horas, tá? E é um intensivão o dia inteiro para quem não consegue fazer durante a semana. Mas como eu disse, totalmente gratuito, 200 vagas. E assim, vamos lá, pessoal, que a gente precisa estudar, precisamos fazer universidade, precisamos fazer Enem, concurso público, só com estudo a gente transforma. Com certeza. E aí, pra gente finalizar, um dos últimos eventos aqui, né? Na verdade, o mais próximo que vai acontecer no dia 26 de setembro. Ferraz de Vasconcelos também vai promover uma roda de negócios, né? Uma integração também, né, Daniel? Importante, né? Quem é de Ferraz conhecer quem fabrica, os serviços que são prestados aí na cidade, né? Eu queria que você falasse também desse encontro. Só vou dar o serviço antes de você falar o que vai acontecer. Vai acontecer no dia 26 de setembro, às 2 horas da tarde, na ETEC de Ferraz de Vasconcelos. É o Top 10 Rodadas de Negócio. É um evento que já aconteceu há alguns anos, né? Eu, antes de estar vice-prefeito, eu fui presidente da Associação Comercial. A gente organizou. Esse primeiro evento que nós organizamos na cidade foi aberto a todas as atividades, né? Ramos de atividade, então tinha comerciante, prestador de serviço.
Esse é um pouquinho diferente, esse é voltado para a indústria 4.0, então vão participar industriais. A partir do momento que você tem um CNPJ, né, constituído, que a atividade seja uma atividade industrial, independente, né, de qual seja a fabricação, você já está apto a participar. É importante porque esse giro de negócios ele vai conseguir com que a gente faça uma interação, como você mesmo disse, de empresários. Tem muito empresário na cidade que às vezes precisa de algum insumo, alguma matéria-prima ou algo, né, para a sua produção e não sabe que o vizinho fabrica isso e pode fornecer de repente a um valor muito menor. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma empresa aqui da cidade de Ferraz, que ela estava precisando de embalagens, caixas de papelão, e ela comprava de fora da cidade. E aí ele veio me falar, poxa, eu estou comprando caixa de papelão, mas estou pagando tão caro. Eu falei, mas você está nessa rua aqui, na rua de baixo tem uma fábrica de papelão, que é de um amigo meu, tal. Ele falou, você está brincando? Sério? Sério. Trocaram, eu dei o telefone, eles trocaram, né, uma ligação. Na semana seguinte eles já estavam fornecendo para o outro e pronto. Num valor muito mais baixo, sem frete, porque é um do lado do outro. Então basicamente a gente quer isso, diminuir custo das indústrias. A gente está num processo ainda de recuperação econômica, Sandra, assim, apesar da pandemia, pós-pandemia parecer distante, mas ela ainda está meio que presente em algumas atividades do setor industrial. Então é uma forma também da gente poder ajudar e dar uma alavancada, né? Dar uma melhorada, porque isso gera divisa para a cidade, gera emprego. Então isso é bastante importante e salutar. Então a gente está investindo e apoiando, né? Não só atividades como essa, que são para as indústrias, mas também atividades comerciais, enfim, todo o setor produtivo e econômico da cidade. Tá certo. Daniel, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região. E aqui foi todo o cronograma, né? Mas assim, nem tudo que é realizado pela Secretaria, mas principalmente os principais eventos. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Sandra, sempre à disposição. Quando você precisar, é só chamar. Você que nos acompanhou aqui no Pod da Região, a gente falou sobre um evento que vai acontecer em novembro, um evento inédito de tecnologia, o Hackathon. A gente falou também sobre o Prepara Ferraz, ele que oferece 200 vagas aí para cursinhos pré-vestibular e também para o Enem e para pessoas que estão pensando em prestar um concurso público. São vagas para moradores de Ferraz de Vasconcelos, totalmente gratuitas, e as inscrições vão até sexta-feira. E por fim, uma rodada aí de negócios que vai acontecer focada nas indústrias de Ferraz de Vasconcelos no próximo dia 26 de setembro. Muita coisa. E você que perdeu ou não acompanha a gente do início, você pode conferir esse podcast na íntegra nas nossas redes sociais e no YouTube. Portal da Região, a notícia que você precisa.